Fala galerinha, aqui é o Max, mais um vídeo do canal para vocês. E antes de eu começar o novo conteúdo, eu quero, é claro, desejar feliz ano novo a todos que estão aqui no canal, que deixam um like de incentivo e, é claro, que compartilham com seus amigos. Hoje eu vou para a terceira e última parte da questão da polêmica que deu da Toyota, do engate, eu falei também da questão do Contran, e agora eu vou falar do outro lado, que é umas questões de hack de teto, da questão das regras do veículo. Vai estar tudo detalhado aqui na descrição do vídeo para vocês, as fontes que eu estou usando, tá? E lembrando, galera, o vídeo é em caráter informativo. Eu não determino lei, eu não sou detentor de lei, não sou autoridade para ter esse tipo de coisa. Então, antes de fazer qualquer tipo de comentário negativo, leia o conteúdo, acesse os sites que estarão na descrição e mantenha-se informado. Tá? A ideia é para ajudar vocês e sanar essas dúvidas, principalmente para a gente que usa bicicleta, levar no carro para viajar e ter uma viagem sem sustos. Então, sem muitas delongas, eu vou começar falando sobre a questão dos artigos do CTB, especificamente começando pelo artigo 109, que ele fala o seguinte: o transporte de cargas e veículos destinado ao transporte de passageiros só pode ser realizado de acordo com as normas pelo Contran. Portanto, o que quer dizer isso, Max? Quer dizer que quem determina as regras de transporte é o Contran, não é fabricante, não é a polícia, é a regra do Contran, tá? Então, se por acaso você estiver infringindo alguma regra, se a polícia pegar e bater o Contran e realmente você não estiver de acordo, não tem jeito, tem multa, mas é óbvio que você pode recorrer. Mas eu vou dar mais detalhes disso mais pra frente. Então, começando a questão do conteúdo, galera, aqui lembrando que eles que, como eu disse, que determinam tudo, né? E aí o órgão fez 3 resoluções, só que são uma delas é a principal, uma é a principal, as outras duas são as mais também são importantes. A primeira delas é o artigo 26 de 1998, que ele fala sobre o transporte em si, tá? Então ele pega lá a questão do uso do veículo, que tem que ter a separação entre carga e passageiro e assim por diante. Esse detalhe não convém a gente porque não é o foco do conteúdo. Mas se vocês quiserem conferir, vou deixar os artigos aqui e vocês fazem a referência, ok? O segundo artigo é o 349 de 2010, que é a resolução do Contran, que ela pega exatamente a questão da gente que transporta bicicleta, essas coisas. Então, eu vou fazer algumas lidas bases aqui para vocês poderem ter uma noção, ok? Então vamos lá. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, usando da competência, confere o inciso 1º do artigo 12 da Lei 9.503, de 23 de setembro de 97, que institui o Código Brasileiro de Trânsito, conforme o Decreto 4.711, de 29 de maio de 2003, dispõe a coordenação do Sistema Nacional de Trânsito. Ok, eu não vou ler muito essa parte, porque essa parte é muito detalhe que a gente pode ler depois. Então, disposições gerais sobre essa resolução. Capítulo 1, artigo 1. Estabelecer critérios para o transporte eventual de cargas e de bicicletas dos veículos classificados na espécie automóvel, caminhonete, caminhoneta e utilitário. Então, como você pode entender, esse artigo primeiro ele pega todos os veículos que são classificados para transporte. Então, nosso carro, seja qual ele for, ele é classificado para levar bicicleta. Ok? Artigo 2º. O transporte de cargas e de bicicletas deve respeitar o peso máximo especificado para o veículo. Portanto, galerinha, leia o manual do seu carro, tá? Não deixe passar essa informação. Ah, Max, mas o manual do carro não fala. Entra no site do fabricante, consulta o manual digital, porque o manual digital tem mais informação do que o próprio manual impresso. Ficou com dúvida? Vai para a concessionária, gente. Eu não vou poder responder essas informações de carro, tá? Então, aqui é mais a questão dos artigos, tá? Artigo 3º, esse aqui já pega bicicleta, que é o nosso foco. Artigo 3º, parágrafo 1. Não coloque em perigo as pessoas e nem cause danos a propriedades públicas ou privadas. E, em especial, não arraste pela via e nem caia sobre esta. Então,
aqui ele coloca a questão de como a bike deve ser acondicionada, que não atinja nenhum outro veículo, nenhuma pessoa, ou que ela caia na via e você continue arrastando pela estrada. Parágrafo 2º. Não atrapalhe a visibilidade na frente do condutor, no condutor da frente. Ele coloca também aqui, ó, à frente do condutor. Ou seja, você está com a sua bike no seu transbike lá, tudo bonitinho, só que o motorista de trás não consegue enxergar nada. Mas por quê? Você colocou a bike errada. Então ele tem que ver, e você também tem que ver quem está atrás de você. Então a bike tem que estar condicionada numa posição que seja visual para os dois. Terceiro parágrafo. Não provoque ruído nem poeira. Quarto parágrafo. Não, olha só, essa daqui que é a pegadinha do malandro que muita gente acaba caindo por conta de transbike. Principalmente, tá ok? Não oculte luzes, incluída as luzes de freio e os indicadores de direção e os dispositivos refletores, ressalvada, entretanto, a ocultação da lanterna de freio elevada categoria S3. Quando ele fala de não ocultar a iluminação, pessoal, é quando nós colocamos o transbike no nosso veículo, as rodas, a suspensão naturalmente vai cobrir ali o farol. Então o que nós temos que fazer por obrigação? Isso é obrigação, não é frescura, ok? É colocar, para quem usa transbike de engate, dos modelos que tem já o farol de iluminação, é colocar o refletor no farol, a placa adicional, que deve ser emplacado esse transbike. Max, como eu vejo isso? Detran. Não vou entrar nesse detalhe. Emplacamento, iluminação devidamente ligada das setas e dos faróis de identificação ligado no sistema elétrico do veículo. Quinto parágrafo. Não exceda a largura máxima do veículo. Ok? Então a traseira do veículo tem uma largura que a bike não ultrapasse. É muito comum, óbvio que não vai ultrapassar, porque a bike não chega a ser tão larga, mas acontece em alguns casos, ok? Então lembrando que eu não determino lei, só estou lendo aqui para vocês. Sexto parágrafo. Não ultrapasse as dimensões autorizadas para veículos automotivos estabelecidas no CONTRAN, artigo 210 do 13 de novembro de 2006, certo? Que estabelece os limites de peso e dimensões para veículos que transitam por vias terrestres e de outras providências ou resolução posterior que venha desta sucedê-la. Sétimo, todos os acessórios como cabos, correntes, lonas, grades e redes que sirvam para acondicionar e proteger a carga fixa deverão estar devidamente ancorados. Ou seja, tem que estar devidamente ancorado para poder estar dentro da resolução. Você não pode largar, vamos supor, uma lona em cima da bike para proteger da chuva e a lona está lá voando parecendo o Superman. Oitavo, não se sobressaiam ou se projetem além do veículo pela frente. Ou seja, eu falei do efeito Superman do caso do tecido, por exemplo. Artigo 4. Será obrigatório o uso, eu falei da placa, né, da segunda placa traseira nas identificações dos veículos, na hipótese de eventual transporte de carga ou de bicicleta, no resultar do encobrimento total ou parcial da placa traseira. Portanto, se você vai levar um transbike, se você vai levar um barco, se você vai levar uma carretinha de bike, de moto, tem que estar emplacada e iluminada. Que mais aqui? Aí tem a questão da placa, né, que tem que estar devidamente lacrada pela parte estrutural, tudo bonitinho. Ok. Capítulo 2. Aí se aplica agora as transportes de eventuais cargas. Isso eu estou falando de teto e traseira do veículo, ok? Então vamos lá. Artigo 5º. Permite-se o transporte de cargas acondicionadas em bagageiros ou presas a suportes apropriados. Quando falamos de suportes apropriados, falamos de racks ou bagageiros, né, quando nós temos aqueles bagageiros específicos de transporte. O fabricante do bagageiro ou do transbike
deve informar as condições de fixação. Isso quer dizer o quê? Que o fabricante, vamos supor, o fabricante X, ele deve informar para você quais são a forma de montagem, o acondicionamento de encaixe e peso limite. Tá? Isso é obrigatório. E aí, tem outro detalhe aqui. O inciso primeiro, que eu falei agora, resumido, e o inciso segundo. As cargas já consideradas a altura do bagageiro ou do suporte deverão ter altura máxima de 50 centímetros e suas dimensões não devem ultrapassar o comprimento da carroceria e a largura da parte superior da carroceria. Tem uma figura aqui que eu vou deixar o link, né, para vocês poderem conferir, que vai estar, eles colocam como exemplo, tem um desenho do carro e que mostra a altura máxima direitinho, tá? Esses detalhes dos desenhos, das figuras, eu vou deixar na descrição para vocês poderem ler com calma. Artigo 6º. Nos veículos que tratam a resolução será admitido o transporte eventual de carga indivisível, respeitados os seguintes preceitos. As cargas sobressaiam ou se projetem, isso pega principalmente em caminhonete, tá? Quando vamos supor, vai colocar uma bike, a bike vai colocar a bike inteira, sem tirar a roda, ela fica com a carga para fora. Ou algum outro item, prancha de surf, por exemplo. As cargas que sobressaiam ou se projetem além do veículo para trás deverão estar bem visíveis e sinalizadas. Ou seja, você tem que colocar alguma coisa naquela parte que tem a sinalização, um refletor, uma luzinha, qualquer coisa que esteja sinalizada, né? No período noturno, essa sinalização deverá ser feita com uma luz vermelha, né? E um dispositivo refletor. Ou seja, tem que ter um farolzinho vermelho aceso lá que identifique que tem alguma coisa nesse bagageiro, né? nessa carga, né? No caso da van ou da caminhonete que eu estou dizendo, tá? E tem que ter o refletor também. E aí coloco o parágrafo 2º, que também vai estar em imagem aqui, tudo direitinho. O balanço traseiro não deverá exceder 60% da distância entre os dois eixos. Ou seja, o veículo, uma Montana, vou pegar de exemplo, que é aquelas caminhonetezinhas com cargueira. Então, tem um eixo A e B delas, dois eixos. Você não pode ultrapassar 60 centímetros adicional. Tá? Se ultrapassar, você pode ser multado. Ok? Lembrando que isso daí, eu vou deixar o link, acesse o link e leiam. Tá? E agora vem a regra de transporte de bicicleta na parte externa, ou seja, engate, teto. A bicicleta poderá ser transportada na parte posterior ou externa do veículo sobre o teto, desde fixada, apropriado no veículo. Então pode ser ventosa, pode ser rack, mas tem que estar devidamente montada. O transporte na caçamba de caminhonete tem que respeitar o dispositivo, os limites do capítulo 2 dessa resolução. Foi o que eu falei antes, não pode ultrapassar 60% da traseira. Na hipótese da bicicleta ser transportada no teto, ok? Não se aplica a altura especificada. Ou seja, se você vai levar uma bike no teto, não tem limite de altura. Tá? Ele está falando bem aqui, ó. Eu vou ler de novo. Na hipótese da bicicleta ser transportada sobre o teto, não se aplica a altura especificada no parágrafo 2º do artigo 5. Artigo 9. O dispositivo para transporte de bicicletas para aplicação na parte externa do veículo deverá ser fornecido das instruções precisas sobre. Isso aqui é uma coisa mais do fabricante, ok? O fabricante tem que deixar as instruções de instalação devidamente informadas sobre o encaixe certo, o travamento, o peso limite, e etc, e etc. Lembrando que deve também respeitar o peso limite do carro. Então vamos lá. Forma de instalação, modo de fixação, cuidados de segurança na hora do transporte, para preservar a sua integridade física e de outras pessoas também, né? E aí, os capítulos finais que entram a questão dos artigos, que para efeito desta resolução, a bicicleta é considerado como carga indivisível. Artigo 11.
O não atendimento ao disposto desta resolução acarretará a aplicação nas penalidades previstas nos artigos 230, capítulo 4, 231, artigo 2, 3, 2, 4 e 5 e 248 do CTB, conforme a infração a ser apurada. Aí vai do policial, vai do guarda, vai de quem vai ser do agente que vai fazer isso direitinho. Ele que vai falar assim, ó, o artigo tal. Tá? E artigo 12, essa resolução entra em vigor a partir de 90 dias, que foi na época que foi publicado, então já está valendo. Tá? Então, ok, esse aqui é o artigo 349 do CONTRAN. Tá? E aí nós temos também o artigo 589 de 2016. O 589 de 2016, ele vai falar justamente sobre da questão do encobrimento da placa. Então, é justamente a questão que eu falei antes do, vamos supor, colocou o Transbike, o normal, aquele de suporte, seja no engate, seja no porta-malas, o que for. Tem que estar emplacado, gente. Ah, mas eu só vou aqui na esquina. Tá na regra, ok? Ah, mas meu carro tem engate. Ah, seu carro segue os parâmetros do fabricante, ele é recomendado? Ok, ele é recomendado. Ah, mas não está com a sinalização adequada. E aí? Vai tomar multa. Ok? Vai tomar multa e não tem essa. Ah, mas eu não sabia. Não, tá aqui, estou dizendo para vocês. Então, aí tem algumas observações aqui, principalmente no artigo que ele, voltando, algum ponto especial que eu não falei aqui, que é do 349, tá? Que é só uma coisa rápida. Ele coloca um ponto aqui que eu não... que eu acho muito difícil de acontecer, mas tá aqui. Artigo 3º, capítulo, inciso 3. Não provoque ruído nem poeira. Não sei por que isso daqui, mas tá aqui. Tá? E provavelmente que a bike não faça poeira no meio da viagem. Deve ser isso. Mas aí qualquer coisa vocês leiam direitinho lá. Segundo ponto aqui, a multa por transportar de forma irregular. Então, quando você é abordado, o pessoal pode pegar o artigo 230, que eu tinha falado, né? Que é o capítulo 4. Sem qualquer uma das placas de identificação, infração gravíssima, penalidade de multa e apreensão do veículo e medida administrativa remoção do veículo. Portanto, andou na rodovia com bike no engate ou no Transbike de porta-malas e não tá com aquela placa sinalizadora ligada à iluminação, refletor, tudo bonitinho, vai ser multado no 230. Ok? Qualquer carro. Tá? Infração aí, caso entenda que não há, e aí caso o agente entender que não tem segunda placa, vai entrar o artigo 231, né? Que é quando entra o limite, quando você estoura o limite do padrão do automóvel, né? Que é o limite da traseira, né? E também que não tem autorização, que não tenha a questão do emplacamento, ok? Aí gera multa de R$ 195,23 e mais os pontos na CNH. Aqui tem um ponto no artigo 231, que isso aqui é muito importante, tá? Parte dele entra na questão de ver que é muito comum em veículo de caminhão, mas também entra para carro. Então é assim, artigo 231, transitar com o veículo, capítulo 5, com excesso de peso admitido percentual de tolerância aferido por equipamento na forma a ser estabelecida pelo CONTRAN. Lembrando que tudo isso aqui é CONTRAN, galera, não tem nada a ver com questão de balela, tá? Então, vamos lá. Penalidade. Multa acrescida a cada 200 kg ou fração de excesso de peso apurado constante na seguinte tabela. Isso daqui, assim, para dar excesso de peso, eu acho que é um pouco mais difícil acontecer em carro. Mas se acontecer, já sabem. Então, até 600 kg, 5,32. A de 801 a 1 kg, 21,28. De 1.001 a 3.000, isso é quilos, tá, gente? De 1 kg a 3 kg, 31,92. De 3 kg a 5, 42,56. E acima de 5 kg, 53,50. Medida administrativa, retenção do veículo e transporte do veículo transportado a carga excedente, penalidade a multa. E a medida administrativa, retenção do veículo para regularização. Ou seja, vai ter que tirar tudo para poder regularizar, pagar a multa. Já sabem da chatice.
E aí ele coloca aqui, essa é uma infração que costuma ser mais comum para caminhões e outros veículos de carga. Carro não é tanto, tá? Mas não custa prevenir, né, gente? E aí entra também o artigo 248. Transportar veículo destinado ao transporte de passageiros com carga excedente em desacordo ao artigo 109. Infração grave, penalidade de multa de 195,23 e os pontos na CNH, né? E a retenção para o transbordo. Então o carro vai ser retido. E aí tem aqui, pode recorrer? Sim, sempre possível, obviamente. Todo condutor tem direito à defesa, ok? É um direito resguardado pela Constituição Federal. Mas é importante que você tenha embasamento para poder recorrer, senão você vai perder tempo com o advogado, vai gastar tempo com o processo judicial, e aí já sabe, né? Se não tem seguro, não está seguro do que vai fazer, então você pega e fala e consulta o responsável na área, que é especialista, para dar um suporte legal, tá? E assim evitar dor de cabeça, tá? E os cuidados básicos é sempre se atentar a fazer a fixação correta. No caso da ventosa, seguir exatamente o que o fabricante informa para não ter problemas, né? Para não ter problemas de transporte. Para quem faz transporte com transbike, no caso de engate, por exemplo, é sempre fazer a questão do contrapeso, tá? Vamos supor, a bicicleta, ela é uma bicicleta elétrica, ela pesa 40 quilos, que é um peso de exemplo, tá? Não estou falando que pese isso. Então vamos supor que ela pese 40 quilos. O que você vai fazer? Você vai colocar os 40 quilos primeiro vamos supor que é de 3 bikes, você vai colocar no suporte traseiro. E a bike mais leve ou menor, você vai colocar na frente. Porque se você colocar a carga maior na frente, você vai fazer um efeito de alavanca, o carro pode perder o controle e o engate pode quebrar. Porque está fazendo uma alavanca, certo? Então, galera, esse vídeo foi para ajudar vocês, foi para poder dar esse alerta sobre a questão aí do hack de teto, falando das leis. Eu vou deixar todos os artigos na descrição do vídeo para serem consultados, as fontes que eu usei também, ok? E aí qualquer dúvida, não esquece, fabricante, concessionária, acionar o fabricante do transbike ou do engate, tudo com eles, tá, gente? Aqui o vídeo é só para poder ajudar vocês aí a não terem susto e viajarem tranquilos. Um grande abraço para vocês e até a próxima.